Ordinária da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Mairink. Peço ao segundo secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Robertinho Erck. Presente. Vereador Rodrigo do Vitória. Presente. Vereadora Eliane Leão. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Túlio Camargo. Presente. Vereador Ed Carlos da Padaria. Presente. Vereador Biula. Presente. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Vereadora Rose do Cris. Presente. Vereador Abner Segura. Presente. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereadora Emily Dalgo. Acho que o seu microfone Presente. tá falhando, hein? Peço ao senhor secretário que faça a leitura da moção de pesar. Hã? Não, tá falhando. Ó. Ah, não, agora funcionou. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Só um vereador. minutinho que eu não estou achando a transmissão da sessão aqui. A transmissão da sessão. Ô, Chiquinho, se não houver transmissão da sessão por algum problema técnico, não é obrigado a parar a sessão, né? Mas pode parar também, né? Isso. Acho que até melhor parar, né? Ô, Chiquinho, por acaso eu dar um tempinho, ou pode encerrar a sessão e convocar já uma extraordinária? É melhor não... se eu for fazer extraordinária, daí eu chamo durante a semana, né? O duro que não, porque não tem final, não tem feriado, né? O Leão não tá. Questão de ordem, presidente. Não tem, tá. Oh, pois não, vereador Brunta. A transmissão voltou ao normal. Eu agradeço a colaboração do senhor. Pode dar continuidade aos trabalhos. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da moção de pesar. Gabinete do vereador Túlio Camargo, moção número 25/2023. Senhor presidente, com grande consternação soubemos do falecimento da senhora Maria Lauderlete Batista, ocorrido no dia 19 de maio de 2023, na cidade de Ourinhos. Maria Lauderlete Batista era membro de tradicional família mairinquense, filha de casal tradicional de Mairink, Maria Odília Xavier Soares e Benedito Antônio Soares. Era muito conhecida e estimada de todos. Maria Lauderlete Batista nasceu em 23 de setembro de 1959, esposa, mãe, avó, muito dedicada. Esposa de João Batista, foram casados por 46 anos e muito conhecidos na cidade com o seu comércio de pastel Tio João, situado na Avenida Mitsuki. Maria Lauderlete Batista sempre dedicou e muito ajudou o seu esposo desde o início em 2010, quando iniciaram a venda de pastéis de caldo de cana numa barraca no Jardim Cruzeiro. Ela deixou 3 filhos, Salete Batista Bolete, Silvano Batista... O pessoal que eu estou sem óculos aqui está meio... Gezeriel Batista, 9 netos e 2 bisnetos. Era da congregação cristã no Brasil desde sua mocidade. Sua principal característica sempre foi a felicidade e a alegria em viver. Essa sede de vida e sorriso sempre no rosto nunca a deixaram entristecer ou deixar de lutar. Mesmo nos últimos 9 anos de sua passagem terrena, onde lutou bravamente contra uma enfermidade. Diante do exposto, apresento a presente moção de pesar pela morte de Maria Lauderlete Batista para consignar o pesar por sua partida. Requeiro ainda a observância de 1 minuto de silêncio durante a sessão da Câmara, que seja encaminhada a cópia desta à família enlutada. Mairink, dia 30 de maio de 2023. Vereador Túlio Camargo. Peço 1 minuto de silêncio.
Senhor presidente, só uma justificativa do voto, pode ser? Só para agradecer os companheiros pela aprovação desta moção de Dona Maria, que era uma pessoa muito estimada, muito querida por todos, é uma lutadora, e sempre ao lado do seu esposo, o seu João, que é um conhecido nosso, de muitas pessoas. Eles eram realmente firmes com a congregação, eram muito estimados também na igreja, e uma família muito unida, uma família estimada também por todos, e até tem familiares de Dona Maria aqui, seu irmão, Salete, sua filha, são funcionários. Então, desde já eu agradeço pela moção de pesar a Dona Maria. Muito obrigado. Eu também gostaria de gostaria de consternar meus votos de sentimentos à família e dizer que foi uma perda para a igreja, para a comunidade, para todos os familiares. Eu sinto muito. Continuando a sessão, a seguir passaremos à discussão e votação da ata 84ª sessão ordinária. Está aberta a discussão. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovada a 84ª sessão ordinária. Peço ao senhor segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei complementar de autoria do Executivo. Projeto de lei complementar número 07/2023. Assunto: dispõe sobre o sistema de controle interno municipal e de outras providências. O projeto. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das respostas dos requerimentos. Ofício I-111-238/2023. Assunto: requerimento número 66/2023. Vereador Túlio Camargo. Informações sobre os serviços que a empresa RM presta ao município. Ofício I-111-244/2023. Assunto: requerimento número 67/2023. Vereador Abner Segura. Informações sobre a estação ferroviária de Mairinque. Ofício I-111-239/2023. Assunto: requerimento número 68/2023. Vereador Edi Carlos da Padaria. Informações sobre o programa Ombro Amigo. Ofício I-111-245/2023. Assunto: requerimento número 69/2023. Vereador Edi Carlos da Padaria. Informações sobre o programa Minha Escola é 10. Ofício I-111-247/2023. Assunto: requerimento número 71/2023. Vereador Edi Carlos da Padaria. Informações sobre o programa Mairinque Cultural. Ofício I-111-248/2023. Assunto: requerimento número 72/2023. Vereador Edi Carlos da Padaria. Informações sobre a lei número 3.889/2021, que institui a Semana de Prevenção e Combate à Depressão na Escola. Ofício I-111-240/2023. Assunto: requerimento número 74/2023. Vereadora Rose do Cris, informações sobre a execução orçamentária 2022/2023. Ofício I-111-249/2023. Assunto: requerimento número 75/2023. Vereadora Rose do Cris, informações
sobre alunos com necessidades especiais. Peço ao senhor segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei do Legislativo. Projeto de lei número 19/2023-L. Autor, vereadora Emily Hidalgo. Assunto, institui o uso do colar de girassol como instrumento auxiliar de orientação para identificação de pessoas com deficiências ocultas no município de Mairinque. Projeto de lei número 21/2023-L. Autor, vereadora Emily Hidalgo e Túlio Camargo. Assunto, institui o Parlamento Jovem na Câmara Municipal de Mairinque e de outras providências. Peço ao senhor segundo secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 84/2023, gabinete da vereadora Emily Hidalgo. Senhoras e senhores, na rua Durval Luiz de Oliveira, nas proximidades da Congregação Cristã, quase em frente à funerária, existe um bueiro que se encontra sem tampa há um bom tempo. Ocorre que temos recebido inúmeras reclamações dos moradores do local, pois há relatos de que um cidadão se machucou ao cair no bueiro, e algumas pessoas tiveram muito trabalho para retirar um cão que também caiu neste buraco. Diante disso, requeiro ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3º, do Regimento Interno, seja oficiado ao chefe do Poder Executivo que ele informe o seguinte. 1. A Prefeitura foi informada sobre o problema? 2. Se sim, qual a previsão para solucionar o problema? 3. Se não, ao tomar conhecimento neste momento, o serviço para solucionar o problema pode ser agendado o mais urgente possível? Quando? Mairinque, 30 de maio de 2023. Vereadora Emily Hidalgo. Está aberta a discussão para quem queira discordar. Requerimento 84/2023. Passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 84/2023. Requerimento número 85/2023, gabinete do vereador Abner Segura. Senhor presidente, nos últimos dias, diversos pacientes trouxeram ao nosso conhecimento de que um aparelho de raio-x no pronto atendimento esteve quebrado, razão pela qual não estavam sendo realizados exames na unidade de saúde. Além disso, informações davam conta de que pacientes também estavam encontrando dificuldades para outros tipos de exames. Diante do exposto, é que requeiro ao plenário, nos artigos no artigo 224, inciso 3º do Regimento Interno, seja oficiado ao chefe do Executivo para que este informe o seguinte. 1. Procede que o aparelho de raio-x do PA esteve avariado? 2. Se sim, quando o aparelho avariou, por quanto tempo ficou inoperante, aguardando a manutenção? 3. Durante o período de inatividade daquele equipamento, os pacientes foram atendidos de que forma? Onde foram encaminhados para realizar aqueles exames? 4. Algum custo para a realização desses exames nessas outras unidades? Se sim, quanto foi gasto? Quantos exames foram realizados? 5. De janeiro deste ano até o presente data, a Prefeitura teve dificuldades para oferecer algum outro tipo de exames aos pacientes da rede municipal de saúde? Se sim, quais exames e por quais razões? Mairinque, 1º de junho de 2023. Vereador Abner Segura. Está aberta a discussão para quem queira discordar do requerimento 85/2023. Passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 85/2023. Requerimento número 86/2023. Gabinete do vereador Abner Segura. Senhor presidente, por força de legislação federal, os municípios brasileiros fazem jus do seu recebimento de uma parte do Fundo Especial
do petróleo. Diante do exposto, é que requer ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3º do Regimento Interno, seja oficiado ao chefe do Executivo para que este nos informe o seguinte. 1. Quando o município de Mairinque recebeu o Fundo Especial do Petróleo de janeiro de 2019 até a presente data? 2. Favor de escrever mês a mês, especificando o valor recebido a cada mês. 3. Qual o saldo total em 31/5/2023? Mairinque, 1º de junho de 2023. Vereador Abner Segura. Está aberta a discussão para quem queira discordar do requerimento 86/2023. Passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 86/2023. Requerimento número 87/2023. Gabinete do vereadora Rose do Cris. Senhor presidente, considerando a Lei Complementar 141, que regulamenta o artigo 3º, 1998 da Constituição Federal, onde a LC, no seu artigo 36, quinto traz. Parágrafo 5º. O gestor do SUS apresentará até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da federação, o relatório de que se trata o caput, considerando o princípio da legalidade explícito especificamente no artigo 5º da Constituição Federal, CF/88, onde se lê, artigo 5º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Considerando as palavras da jurista Eli Lopes Meirelles, na obra de Direito Administrativo Brasileiro. Na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto a administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa pode fazer assim, para o administrador público significa deve fazer sim. Considerando o artigo 36, parágrafo 2º da LC 141, artigo 2º, os entes da federação deverão encaminhar a programação anual do plano de saúde ao respectivo Conselho de Saúde para aprovação antes da data de encaminhamento da lei de diretrizes orçamentárias do exercício correspondente, a qual será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público. Considerando que, conforme o Decreto-Lei 201, do seu artigo 1, estou enxergando aqui, inciso 14, comete o crime de responsabilidade o prefeito municipal que negar a execução da lei. Lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de cumprir ordem judicial sem dar o motivo da recusa e da impossibilidade por escrito à autoridade competente. Diante do exposto, requer ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3º, no regimento interno, que seja oficializado ao chefe do Executivo para que este nos informe o seguinte. 1. Qual o motivo do descumprimento do artigo 36, parágrafo 5º da Lei Complementar 141? 2. Quando será a audiência pública na Casa Legislativa, conforme a do artigo 36, inciso parágrafo 5º da Lei Complementar 141, informar onde estão sendo publicadas as chamadas para audiência pública na Casa Legislativa, conforme do artigo 36, parágrafo 5º da Lei Complementar 141, enviar cópia comprovante. 4. Enviar cópia da programação anual do Plano de Saúde enviada ao Conselho Municipal de Saúde, conforme o artigo 36, parágrafo 2º da Lei Complementar 141. 5º, informar onde foram dada a ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público, conforme o artigo 36,
Parágrafo 2º da Lei Complementar 141. Enviar cópia comprovante. Solicito o envio da cópia desse requerimento ao Conselho Municipal de Saúde e de extrema importância que o Conselho Municipal de Saúde esteja ciente daquilo que lhe é peculiar. Mairink, 31 de maio de 2023, vereadora Rose do Cris. Está aberta a discussão para quem queira discordar do requerimento 87/2023. Passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 87/2023. Requerimento número 88/2023. Gabinete vereadora Rose do Cris. Senhor presidente, considerando que em 14 de junho de 2022 foi aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal o piso da enfermagem através da emenda institucional número 124/2022. Considerando que em 4 de agosto de 2022 foi publicado a Lei 14.434/22 pelo então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, passando a vigorar os seguintes valores conforme a alteração da Lei número 7.498/86, no seu artigo 15A. O piso nacional dos enfermeiros será de R$ 4.750 e parágrafo único 70% pagos aos técnicos de enfermagem e R$ 3.325, 50% pagos aos auxiliares de enfermagem. Considerando que em setembro de 2022 foi suspensa a lei do piso, alegado pelo ministro do STF, ministro Barroso, falta de soluções orçamentárias sólidas para o pagamento. Considerando que, em meados de abril, uma comissão mista de parlamentares aprovou uma lei complementar de abertura de crédito suplementando 7,3 bilhões de seguridade social para o ministro da Saúde. E, em maio de 2023, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, altera a lei número 14.435, LDO 22, abrindo a suplementação orçamentária para a garantia do pagamento do piso de enfermagem. Considerando que em 11 de maio de 2023 é assinada a lei número 14.581/2023, que garante a transferência integral do FNS para o pagamento dos salários dos enfermeiros técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. A adequação do piso salarial da enfermagem não se trata apenas de conhecimento e valorização desses profissionais, mas também de assegurar a sustentabilidade e a qualidade dos serviços de saúde. Salários justos e competitivos ajudam a atrair talentos para a profissão e manter enfermeiros qualificados no sistema de saúde. Isso, por sua vez, resulta em um atendimento de melhor qualidade aos pacientes, maior satisfação no trabalho e melhores resultados de saúde. Diante do exposto, requer ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3º do Regimento Interno, seja oficializado ao chefe do Executivo para que este nos informe o seguinte. 1. Como estão estudos para a adequação salarial da enfermagem em nosso município? 2. Conforme a portaria 597-GM/MS, de 12 de maio de 2023, no município, iria receber o valor de R$ 285.892,02, recorde abaixo. Este valor já se encontra em contas municipais? 3. Qual a porcentagem de despesas totais com o pessoal atual? Qual será a porcentagem de despesas totais com o pessoal com a previsão de receita conforme a LDO em R$ 196.592.412,95? 3. Informe a possibilidade de apresentar o projeto de lei a esta colenda entidade, para reajuste do salário dos técnicos auxiliares de enfermagem. Mairink, 31 de maio de 2023. Vereadora Rose do Cris. Está aberta a discussão para quem queira discordar do requerimento 88/2023.
Passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 88/2023. Peço ao senhor segundo secretário que faça a leitura da moção 26/2023. Moção número 26/2023, gabinete da vereadora Emily Dalgo. Senhoras e senhores, é muito gratificante encontrar pessoas que não medem esforços e não poupam dedicação para trabalhar pela comunidade em que vivem. Em Mairinque temos muitas pessoas com esse perfil que atuam em diversas áreas. Mas hoje quero destacar Carlos Nego, um cidadão que se dedica à cultura local deste muito jovem e tem, por isso, uma imensa lista de trabalhos voluntários prestados ao município. Carlos Nego é um servidor público concursado que atua no Departamento de Cultura. Ele foi responsável, junto ao seleto grupo de voluntários, por tornar real a aplicação da Lei Aldir Blanc em nosso município, que acolheu inúmeros artistas locais. Em época de pandemia, quando os artistas formavam uma das classes que mais sofriam os efeitos daquele momento histórico. Hoje encontramos Carlos Negros à frente do movimento para tornar real a aplicação de mais uma lei emergencial, a Lei Paulo Gustavo. E ele quem traz as informações e encaminha as decisões desse assunto tão complexo para muitos. Tudo isso com um único objetivo, fazer com que esse benefício chegue à maioria dos artistas locais. Diante do exposto, apresento a presente moção de aplauso ao artista e servidor público Carlos Nego pelos serviços prestados para a cultura local. Requeiro, se aprovada, que seja enviada cópia desta homenagem para que se torne ciência. Gabinete da vereadora Emily Dalgo, 30 de maio de 2023. Está aberta a discussão para a moção. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Emily Dalgo. Primeiramente, boa tarde a todos, aos meus nobres pares, aqueles que nos acompanham de forma virtual, aqueles que nos acompanham de forma presencial. Eu fiz essa moção de aplauso ao tão merecido servidor Carlos Nego, que se dedica desde sempre, desde que eu conheço a cultura desse município, como aquele que resiste, mesmo com departamentos, com secretarias, sem estrutura, sem recurso. O Carlos é aquela pessoa que está sempre indo atrás, que está lutando realmente pela cultura do nosso município. Durante esses anos, nós tivemos grandes leis de referência ao incentivo de cultura, e duas delas, na verdade, também durante a pandemia, que foi um momento caótico para todo o país, para todo mundo, mas principalmente também aos artistas que muito foram esquecidos durante esses anos. A Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo foram leis de referências quanto a tudo isso, e quem teve a iniciativa, quem mesmo em meio à pandemia, em meio à doença, como o Carlos estava, muitas vezes com a licença de doença, estava ali trabalhando, dando o máximo para garantir que esses artistas sejam valorizados no nosso município. Então, eu acho que mais do que necessário a gente reconhecer todo esse trabalho. Nós entendemos que a cultura hoje ela enfrenta diversas dificuldades no nosso município, mas isso jamais será por conta de incompetência dos servidores. Muito pelo contrário, nós temos hoje servidores muito capacitados dentro do nosso Departamento de Cultura. E em nome desses servidores, hoje a gente quer homenagear o Carlos Nego, que está hoje lá como referência e lutando para que nossa cultura seja desenvolvida, para que os nossos futuros artistas também tenham seu lugar e seu espaço garantido aqui na nossa cidade. Eu já falei na semana passada e volto a reafirmar hoje, a gente está na segunda discussão sobre a emenda de 50 mil do deputado Alencar, que foi uma articulação minha. Ele enviou para cá, e é um recurso que, inclusive, foi aberto hoje, um edital para esses artistas se inscreverem e conseguir um recurso para poder tocar, poder contribuir com a cultura local. Então, está aberto hoje, reafirmo, a partir do site da Prefeitura você encontra a inscrição, o link da inscrição, que é muito importante, e tudo isso, claro, com a ajuda do Carlos e todos aqueles outros que compõem hoje o Departamento
de cultura. Então, eu quero parabenizar, quero aproveitar também aqui para pedir para que todos os outros vereadores votem favorável também, e peço voto nominal, para que a gente consiga valorizar cada vez mais aquele trabalho que muitas vezes é passado para trás, ou é dito como não a prioridade do momento, mas e que mesmo assim existem pessoas que precisam tanto dele, e tem o Carlos, que luta muito para que tudo isso seja possível. Então, eu peço voto nominal e peço também o apoio de todos os outros vereadores. Muito obrigada. Continua em discussão a moção 26/2023. Não havendo mais ninguém para discutir, peço ao senhor segundo secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Vereadora Eliane Leão. Vereador André Terraplanage. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Edicarles da Padaria. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador Jacques. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. Está aprovada a moção 26 por 11-0. As indicações de número 305 a 315 serão devidamente encaminhadas a seus destinatários.